Eu admito que eu tava meio na dúvida se iriam colocar o que acontece no original nessa parte. O anime até esticou algumas coisas, ficou mais completo em comparação ao original, mas eles poderiam ter colocado uma certa parte do que acontece com as garotas de forma muito mais leve, ou que ficasse ambíguo, não desse pra entender 100% o que aconteceu com elas. Mas não, deixaram na sua cara ali e, bom, muita gente ficou... Uou! Não esperava um negócio desses nesse anime. Fala, gente! Voltamos aí com mais um Impressões do Anime do Assassino, episódio 6. Um episódio aí que chamou a atenção de muita gente pelo peso. É até curioso, porque esse episódio não envolve nada de assassinato, que é um dos temas do anime, mas acabou sendo de longe um dos mais pesados da série até agora. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre ele, que teve vários extras, inclusive, em comparação ao original. E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você tem vídeos extras toda semana, já tem mais de 400 acumulados, tem vídeo de tudo que você puder imaginar, tem muito conteúdo, tem lives, impressões semanais, vídeos de review, guias, quadros exclusivos, tem coisa pra caramba. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder se tornar, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma baita de uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá, nesse episódio, focaram nessa personagem aí, na história do passado dela. Ela vai se juntar ao time de assassinas aí do protagonista que ele vai treinar. Isso tá bem óbvio pela opening, nem é um spoiler. Mas ninguém sabia como seria a história dela. E pra muita gente acabou sendo bem mais pesado do que eles esperavam. Já que ela era uma garota de rua, estava junto até de várias garotas lá, ela liderava elas, já que ela era a mais inteligente de todas. Ela era filha de um mercador que acabou morrendo, e ela acabou sem aonde ficar. Então ela bolou uma estratégia lá para elas ganharem dinheiro, ajudando as pessoas na cidade e tal, servindo como guias para elas, para os visitantes da cidade. E bom, tudo ia bem, até que elas foram capturadas aí por um pessoal de um orfanato que na verdade estava pegando e escravizando elas. Era muito mais próximo de escravidão que aconteceu com elas do que outra coisa. Capturavam elas e jogavam elas lá, onde elas eram obrigadas a trabalhar e também usar o corpo delas, vender o corpo delas. Quer dizer, nem vender, porque elas não ganhavam nada. Os caras obrigavam elas a vender o corpo e eles ficavam com o dinheiro lá. Então, basicamente, escravizadas por eles. E ficou bem pesado nesse quesito, porque no começo fica parecendo só que o cara tá colocando elas lá para conseguir, chamemos de bolsa órfão. Ele ganhava uma quantia mensal por cada pessoa que ele tivesse no orfanato, então ele estava basicamente capturando pessoas para ganhar mais dinheiro mensal do lorde da região, que não era esse. Esse aí era um dos nobres que tinha na região, mas não era o lorde principal lá da região que estava financiando aquilo tudo. E obviamente que estava financiando não sabia que aquilo estava acontecendo. É aquele exemplo de pessoas tentando fazer o bem e o dinheiro que elas estão dando para tentar fazer o bem está sendo usado para o mal. É um exemplo que a gente tem no mundo real, direto disso. Mas interessante como o anime colocou. De qualquer forma, esse cara aí estava basicamente escravizando os garotos, obrigando elas a trabalhar, fazer roupas, etc. E aí quando elas ficavam mais velhas ainda vendia elas, no caso, uma noite com elas, para os nobres da região. Então é basicamente um comércio de escravos que ele estava fazendo ali. Ou tráfico humano, podem chamar como quiser. A questão é que a situação vai ficando bem desesperadora aí para elas, quando notam o que vai acontecer com elas. E a cena dessa aí, que foi a primeira escolhida entre elas, quando ela volta lá o que aconteceu com ela, eles não mostraram explicitamente, no caso ela com o cara, mas deixa muito óbvio o que aconteceu. Então ficou bem pesado. E no caso, ele jogando sempre água nela pra mostrar várias vezes o que aconteceu com ela, não foi uma vez só. Foram várias, então vão botando a água, ela jogando água nela. Toda vez que ela vai pra lá, limpam ela e jogam água fria nela lá. Então, ficou bem pesado realmente. E como se não fosse bastante, depois pegam as outras lá, conforme elas vão ficando mais velhas. E essa aí fica tão desesperada com a situação que pega e começa a cortar o rosto todo pra ficar tão feia que nenhum nobre mais queira pegar ela pra abusar dela. Então, ficou realmente um episódio como um todo com um clima bem pesado. Você fica com um ódio absurdo desses caras aí. E bom, a situação só começa a melhorar depois que o protagonista aparece, já na missão que o pai dele deu a ele, de ficar 2 anos se disfarçando como um comerciante. Inclusive, no caso, ele já pegou essa garota aí também,
pra virar uma assassina treinada por ele. Mostra a história dos dois e tal, mas não é tão interessante, tão, bom, pesada como a dessa garota aí. Embora não seja leve também, porque a família dela descartou ela, porque não tinha como alimentar, era uma boca a mais, então no inverno lá não teriam comida pra todo mundo, então descartaram ela, jogaram ela na rua lá, pra ela se virar. E aí ela acaba encontrada pelo protagonista, que teve interesse nela principalmente porque ela tem habilidades com magia, ou mana, o que é um negócio muito raro. Então sim, ele tinha interesses, obviamente, a mais ali, mas ele trata ela bem e tudo mais lá, virou uma serva dele que adora ele, e ele é bem honesto com ela, no caso, ele tinha interesse nas habilidades dela, do que ela poderia se tornar. E ele precisa dela, porque ele sozinho, como ele mesmo fala, não é o bastante, ele precisa de assistentes, no caso, para executar direito os planos dele no futuro. Essa aí, a próxima, o motivo é bem óbvio, ela tinha lá mana, é mostrado desde o começo que ela tinha habilidades com isso, e bom, ele vai até ela, querendo comprar ela, e ele parece uma pessoa muito legal, então ela já fica maravilhada lá que talvez ela seja salva antes de fazerem algo horrível com ela lá. Porque ela era a única que sobrou, porque era a mais nova, só que ela tá com 12 anos aí, o cara já tá querendo fazer coisas com ela, o dono lá do orfanato. E aí aparece esse cara, dá esperança a ela, só que antes do cara levar ela, o filho da mãe lá quer abusar dela. Eu imagino que muita gente deve ter ficado desesperada com essa cena aí, achando que ia acontecer realmente alguma coisa com ela. Mas não, felizmente a coisa acaba bem pra ela, ela consegue fugir lá. Porque o cara ia dar ela para um nobre ter a primeira vez com ela, aí depois ele iria, no caso, ficar usando ela por 2 dias, aí depois iria dar ela pro protagonista, realmente, vender ela pro protagonista. Então, nossa senhora. De qualquer forma, ela consegue escapar lá, e aí o protagonista acaba salvando ela. Então, agora ela finalmente pode ter a vida feliz que ela tanto almejava. E não só isso, o cara também se deu mal, aquele orfanato lá, foi revelado o que acontecia e tudo mais. Aquele nobre também, que tava indo lá pegar as garotas, então tudo ali acabou resolvido, mas pra muita gente, com certeza, eles não receberam, no caso, tudo que mereciam, de fato. O protagonista poderia ter feito coisa muito pior com ele, devia ter arrancado os olhos, pelo menos, os braços, pernas. Ele merecia, com certeza. Ah, sim! Tinha gente reclamando aí até, no caso, pela internet, que eu achei que aquela vilã de Shield Hero merecia coisa muito pior. Se ela tivesse coisa muito pior e tivesse acontecido o que eu falei com ela, no caso de cortarem os bracinhos e perninhas, ela não poderia fazer muito mal, que ela ainda vai fazer, porque ela não aprende nada. E então, teria sido uma boa coisa, na verdade. Mas não, eu não acho que devam fazer isso porque ela é mulher, é porque ela é uma filha da mãe, uma pessoa filha da mãe, independente do gênero. Esse aí é outro filho da mãe, e com certeza merece tudo de ruim que pudesse acontecer com ele. No caso, ele só acabou preso pelos crimes aí que ele cometeu. Esse ponto foi o mais fraquinho aí dessa história, a retribuição, por assim dizer, deles. Mas ainda assim, a história que é dessa garota aí foi bem pesada, mas acabou feliz pelo menos pro lado dela. Para as outras garotas, nem tanto. Mas pra ela, realmente, ela acabou se dando bem. E, bom, vai seguir a história dela, não acabou ainda, vai mostrar mais um pouco aí, porque o protagonista vai ficar 2 anos como comerciante dessa região, esses 2 anos não passaram ainda. Inclusive, essa parte da história dela, eles esticaram bastante. No original é muito mais resumida a história dela, no mangá também, se vocês forem dar uma olhada pra comparar, é bem mais resumido. O anime deu uma boa esticada e usou por um episódio inteiro, eu não esperava, honestamente, fosse fazer isso. Eles estão pegando várias partes do material original e dando uma esticada nelas, e tá ficando bom, tá ficando mais completo em comparação ao original. Eles botam uns acréscimos aqui e ali, mas fica melhor explicado e dá um peso maior às situações. O mangá pula o início quase inteiro da história da garota, ele só detalha um pouco mais no final, a partir do momento que chega o protagonista lá. Tudo que acontece antes disso é resumido em umas 4 a 5 páginas, então não tem peso algum. Esse negócio das garotas serem vendidas para nobres e tudo mais, o que acontece com elas, praticamente nada é mostrado. Você só sabe o que aconteceu porque eles comentam sobre isso brevemente. Então não tem a garota arrebentando o próprio rosto, a outra sendo levada várias vezes. Então tudo isso foi cortado, então tirou muito do peso. Foi uma coisa que me surpreendeu demais no anime. Os vilões também são feitos de formas bem caricatas, então acaba não tendo quase peso em comparação ao que fizeram no anime, que ficou 10 vezes melhor. Na verdade, isso é uma coisa muito rara e legal, onde o anime acaba superando tanto o original, que é a light novel, quanto a versão em mangá. Geralmente, ele acaba inferior às duas. Então a gente está vendo um caso muito legal
no qual eles estão tentando melhorar o original de várias formas. No mangá, acaba não sendo um negócio tão pesado porque é muito rápido como passam por aquilo. Como no anime dão mais tempo à situação, você vai ficando mais desesperado com a coisa toda. Então funciona muito melhor. E não é um episódio entediante, com certeza. E bom, eu tava achando que iriam usar 2 volumes da Light Novel, ainda podem fazer isso nessa primeira temporada, mas talvez usem só um. Estão esticando tanto várias partes da história, colocando vários extras ali, deixando mais completo até, que é bem capaz deles conseguirem adaptar só o volume 1 nos 12 episódios aí que anunciaram para esse anime. É um negócio muito raro de acontecer. Geralmente usam 4 a 3 volumes para uma adaptação de light novel em 12 episódios. Às vezes até usam 2, mas é relativamente raro. E muito raramente usam 1, que é o caso que talvez aconteça aqui. Aí eles geralmente colocam vários extras, dão uma esticada lá e adaptam bem fielmente o original, cada pedacinho lá. Mas é um caso muito raro de acontecer. Daria para listar até, eu acho que não tem nem 10 casos assim. Mas a questão é que eu achei bem legal, tá ficando uma ótima adaptação. Eu diria que tá melhor que o mangá e melhor que o original até. O que é bem raro um anime conseguir. Então, bacana ver um caso desses acontecendo. De qualquer forma, gente, é basicamente isso. E por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.